Estamos aqui para defender e orientar os nossos idosos. Acompanhe esse trecho do nosso podcast e não deixe de comentar, seguir e dar o seu like, porque nos ajuda bastante a chegar a outras pessoas. Boa noite, amigos. Boa noite, Diego. Boa noite, Jorge Guimarães. E boa noite, Paulo Caetano. Paulo Caetano voltando para a bancada aqui, teve ausente alguns dias aqui, mas é impossível, Paulinho, ficar sem você. Obrigado pela parte que me toca. Meu amigo Jorge e meu amigo Paulo Caetano. Dá uma boa noite aí pros amigos aí. A gente começar o podcast. Tá com saudade? Boa noite, Diego. Boa noite, público ouvinte. Boa noite, doutor Gilson. Boa noite, senhor Jorge Guimarães. Quero também dar uma boa noite para o Paulinho. Que bom vê-lo aqui na bancada. Com certeza. Ao doutor Gilson. E ao Paulinho, Diego. O homem da produção. O cabeça do programa. Daqui a pouco ele vai estar fazendo assim, levantando a mão. Paulinho, há alguns meses, Jorge, era o único idoso aqui da bancada. É um respeito que a gente tem com o Paulinho, né? Vizinho nosso, criado aqui, foi exemplo pra gente. Exemplo como trabalhador, exemplo como amigo. Então, Paulinho, obrigado. É uma honra e você vai estar sempre junto com a gente aqui. Obrigado. Porque você tem história para contar. Jorge, eu queria começar o nosso podcast hoje e eu tinha falado que eu não ia trazer nenhuma violência contra o idoso. A gente sabe que está acontecendo muitas, mas hoje a gente queria ter um programa mais tranquilo. Fala sobre direito dos idosos. Hoje a gente vai estar aqui tirando dúvida, Paulinho. Por que existe o Estatuto do Idoso? Para que serve o Estatuto do Idoso? Porque muitas vezes, Paulinho, o idoso não sabe cobrar seus direitos, a própria família não sabe cobrar seus direitos. A gente vai começar o programa triste, Jorge Guimarães. Está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente quer dar nosso pesar, a gente está triste. Nós estamos vendo mortes, né? E mais mortes nessa enchente que está tendo lá. A gente só tem a lamentar, né? Os acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, até porque é um fenômeno, né, ambiental. É um fenômeno ambiental. E a gente com muita tristeza. Foi o Rio Grande do Sul sofreu mais. Realmente, né, é lamentável, né? A gente sabe que a coisa é natureza, mas são muitas perdas, né, que nós estamos tendo. Muitas perdas, né? Muita miséria, né? Após as perdas vem as misérias. Mas, por outro lado, né, graças ao nosso bom Deus, que tem muitas pessoas que estão ajudando, né, doutor Gilson? Estão ajudando aí para poder diminuir, né, o sofrimento de quem estava passando por esse problema todo. É lamentável, né? É lamentável a gente ver vidas perdidas, ver a população do Rio Grande do Sul sofrendo, e a gente fica triste também. Mas dizem, eu li uma matéria sobre, teria até uma previsão disso acontecer. Eu também não sei, eu não vou ser injusto, e nós estamos tristes, solidários ao povo gaúcho. Nós temos certeza que essa fase vai passar e Deus já está no comando de tudo. Com certeza. Jorge, eu recebi hoje, Jorge, várias perguntas sobre direito dos idosos. Eu estava falando com o Diego que hoje a gente ia voltar nesse assunto sobre estatuto, e Diego me deu a ideia. Eu gosto muito de você, Jorge. É mesmo? Ele me deu a ideia. Vamos fazer um programa diferente hoje. Diego viu as perguntas que fizeram, mandaram no meu WhatsApp, e Diego deu uma ideia. Como você trabalhou comigo, Jorge, 3 anos e meio na Secretaria do Idoso e acompanhou todas as palestras, acompanhou toda a fiscalização que a gente fazia, Diego falou assim, vamos testar o conhecimento de Jorge. Então hoje, como o Diego, né, gosta de chamar a atenção minha, quando muitas vezes, Paulinho, até você já me botou em sinuca aqui, hoje a gente começa o programa com Jorge na mesa de sinuca. Nossa. Não entendi, Diego. Muito obrigado, Diego. Diego, muito obrigado. Chamar a atenção aqui para a gente dar uma boa noite aos nossos amigos. Tá certo, Diego? Tá certo. Tá certo. A empolgação aqui agora de ver Jorge vermelho. O Jorge tá ficando vermelho. Jussara, você tá aqui, tá? Se prepara que Jorge vai entrar numa sinuca daqui a pouco, tá? Mas você sabe que ele trabalhou comigo, ele tem dever de saber aqui as perguntas que eu vou fazer. Queria mandar um abraço para Lenilson,
Doutora Cláudia Longo. Doutora, eu estou aguardando a senhora aqui sentar com a gente, bater um papo. Sei o conhecimento que a senhora tem sobre direito. Advogada maravilhosa. Maravilhosa como advogada, tá? E maravilhosa como amiga, Paulinho. É fundamental, né? E trabalhou bastante tempo com o nosso querido doutor Luiz Henrique. Que falta, doutora? Agora me lembrei dela. Doutora, que falta Faz o doutor Luiz. Dr. Luiz Henrique faz. Mas Deus precisa de pessoas boas, Jorge. A gente sabe que o Dr. Luiz Henrique está lá com Deus, mas que falta e até hoje é inacreditável. É inacreditável o que aconteceu. Um abraço para Wanderson Monteiro Caetano, para Edgar, fugiu, né, Paulinho? Ele... Bruno Crem, Edilma Ribeiro, Ali apareceu! Regina Crem, Walter Novaes, Juarez Rodrigues, Marcelo Areia, Jussara, Jorge, tá aqui, cuidado com as respostas suas, Jorge. Heron Peçanha, Ricardo, Lisboa, Rita Cássia. Mas vamos lá, Jorge. Hoje vai ser um pergunta e responde com o meu amigo Jorge Guimarães, a pedido de Diego. Mas olha, tem uma coisa, Gilson. Nós sabemos que foto é essa. Diego já adiantou, mas eu queria saber se você conhece, Jorge, aquela pessoa ali. Conheço bem. Diego, coloca as duas fotos ali. Jorge, fala pra gente aí. Diego não botou ainda. O quê? As duas fotos, tá? Esse aí é o mesmo do atual? Bota o atual aí agora. Já que ele vai botar aquele da barba. Mas você tava com a foto, tá vendo? Tá vendo como existe uma falha? A cara de bolacha. Volta lá, Gilson. A cara de bolacha. Volta na primeira foto, Diego. Diego, hoje, ele chama a atenção da gente, né? Porque hoje o Diego fez tudo errado. Que era para colocar as duas fotos sua atual que nós temos lá no site e aquela ali. Então, Jorge, aquele ali é quem, Jorge? Aquele é o Jorge Guimarães. Mas você não vai falar sobre ele agora, não. Aquela foto ali, Jorge, hoje eu estava vendo um informativo de 1990. E em 1990, Paulinho, aquele ali é o nosso idoso de hoje. Jorge Guimarães. E Jorge já era careca. Jorge Guimarães é um garoto, porra. Agora você imagina, 1990, 2024. Eu fiz 70 anos. Quantos anos eu tinha nessa 36 anos eu sou bom de matemática beça. O professor me dava muito ponto por isso. Então você tinha 36 anos naquela época, ele nem sabia, né? Anos. Então, eu hoje ouvi um informativo, Paulinho, que Jorge fez um artigo sobre meio ambiente. Jorge já era defensor daquilo que está acontecendo hoje há 34 anos atrás. 34 anos. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você não sabia não, né? Você estava aqui comigo o dia todo. Nós chegamos aqui 9 horas da manhã, saímos daqui às 17 e você não esperava isso não, esperava? Não esperava não. É coisa eu gosto de me surpreender. É coisa de Diego. Eu me surpreendo, mas Diego errou ali, que era mais foto. Então, esse idoso que vocês estão vendo aqui agora, já brigava pelas causas justas. Com certeza. Há 36 anos atrás. No próximo podcast nós vamos trazer esse informativo. Eu fiquei com medo de perguntar a você se ia trazer o informativo para você não desconfiar do que eu tinha amado para você. Então, eu nem sei se ele tirou foto. Ele ficou, tirei. Então, hoje nós ficamos aqui o dia todo, Paulinho, para melhorar o nosso podcast. Segunda-feira vai ter o lançamento do nosso site. Campus em Ação. E o site só vai trazer verdade, também que nem o nosso podcast. Então hoje nós ficamos o dia todo aqui, passando aqui, programando podcast e o nosso site. Mas Jorge, a gente estava conversando naquela hora e eu falei com você que eu estava recebendo perguntas. Aí você pensou que eu queria responder, né? Nós vamos fazer diferente. Não, mas eu acho que a gente pode debater. Você tem conhecimento, bastante conhecimento.
Começa a ficar vermelho não, tá? Tá bom. Começa a ficar vermelho não. Primeiro, Primeira pergunta que me fizeram, pode botar Jorge. aqui para você ver que eu estou vermelho. Primeira pergunta que me fizeram. Não, antes da primeira pergunta, você como o primeiro idoso a trabalhar na Secretaria do Idoso comigo, você viu que nós fiscalizamos, que nós fizemos palestras, que nós rodamos todo o município de Campos, levando informação e pedindo aos jovens que respeitassem os idosos e que falavam do direito dos idosos. Mas quando a gente fala no Estatuto do Idoso, Jorge, aí eu vou fazer uma pergunta a você direta, rápida e dentro do seu olho. Jorge, o Estatuto do Idoso foi criado quando? 2003 e a lei é 10.741. Essa lei, o objetivo dela é garantir a proteção dos idosos. Por que foi criado, Jorge, o Estatuto do Idoso? Primeiro, porque o Estatuto do Idoso foi criado exatamente pela violência aos idosos, os maus tratos aos idosos, a questão de crime financeiro, que ainda continua, esse tempo todo, continua, crime financeiro. Então, A falta de assistência do poder público, isso em geral, não é só Campos, não, estou falando Brasil. Você, quando a gente fala do Estatuto, a gente fala do Brasil. Jorge, então quer dizer que o Estatuto do Idoso foi criado porque o idoso precisava de uma proteção maior. Mas, Jorge, nós temos a Bíblia, que é a maior Constituição, a maior lei que existe. Por que criar uma lei para uma classe que é tão vulnerável? E será que precisava de criar lei, Paulinho? Será, Jorge, que precisava criar lei para você fazer aquilo que você é obrigado a fazer, para você respeitar aqueles mesmos idosos que tomaram conta de você, aqueles mesmos idosos que protegiam você, que eu estou falando agora também de violência dentro de casa do idoso, porque o maior índice de violência, Paulinho, o maior índice de violência contra o idoso é dentro da sua própria casa. Verdade. Precisaria, Paulinho, criar um estatuto. Tem gente que me pergunta, você criaria um estatuto? Eu não, até porque é obrigação. Então o idoso, você não quer proteger os idosos? Eu falei, eu não queria que fosse criado e queria sim que a população, a família respeitasse os nossos idosos. Mas, infelizmente, teve que criar. Infelizmente, porque a violência estava ali generalizada. Estava ali para todo mundo ver. Infelizmente, que foi um instrumento para defender os nossos idosos. Agora, pouco usado, Jorge. Porque lei sem fiscalização não tem resultado. E essa grande realidade. Em políticas públicas, se não houver fiscalização, não há resultado. A segunda questão é a educação mesmo. É um processo de educação. Não pode deixar das escolas estarem falando do idoso, porque o jovem precisa entender que... Quantas palestras você participou naquele período como secretário do idoso? Acompanhei todas com você. Foram inúmeros, eu não tenho um número assim. Então vamos falar em geral, né? Todas as escolas de campo receberam a visita nossa. Receberam a visita nossa porque nós queríamos mostrar para os jovens tudo aquilo que os idosos já fizeram, trazer para eles uma realidade que estava acontecendo que a gente queria que, no mínimo, diminuísse. Acabar não acaba nunca, a gente sabe disso. Queria eu que acabasse. Para aquelas crianças que estavam em sala de aula, aqueles adolescentes, Paulinho, que estavam em sala de aula, respeitarem os seus idosos dentro de casa e no convívio. Jorge, tem mais pergunta, hein? É mesmo? Tem mais pergunta. Qual a importância do Estatuto do Idoso? Foi criado um estatuto porque os legisladores viram que havia um defeito na sociedade. Esse defeito na sociedade precisava de uma lei para que protegesse mais os nossos idosos, que já teria que ser normal, gente. Respeitar aquela classe que já fez tanto pelo Brasil, tanto pela família, que não estava respeitado. Então, Jorge, qual a importância do Estatuto do Idoso? Essa é a pergunta que mandaram fazer para você. Diego que mandou fazer. Foi Diego? Essa é Diego. Primeiro, assegurar, na verdade, as condições dignas, né,
do idoso, porque, na verdade, a saúde é uma questão digna que o idoso precisa, e que precisa ter um olhar mais crítico, mais social, fundamentado em quê? Na humanização do atendimento. Quando a gente fala de atendimento, eu me lembro do que você fez na Secretaria do Idoso. Você humanizou o atendimento. E ao humanizar o atendimento, o que aconteceu? Os idosos passaram a ter um respeito à sua dignidade de idoso. Hoje eu já era idoso nessa época da Secretaria do Idoso. Gilson não. Hoje Gilson é idoso. Então o respeito ele já tinha pelo idoso. E acabou assumindo essa bandeira. Estou ao lado dele, quero continuar ao lado dele, da defesa do idoso. Dos direitos do idoso. Não é a defesa do idoso, é dos direitos do idoso. Lembrando, nosso podcast é toda quinta-feira, às 20 horas. Não deixe de acompanhar, comentar, trazer suas denúncias. Vou deixar no cards, aqui em volta, outros momentos do nosso podcast. Então, não deixe de assistir. Estarei lá, quinta-feira, às 20 horas. Aguardo vocês.